A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 7, lições bíblicas jovens, que tem como título o quarto sinal, a multiplicação dos pães. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando o Evangelho de João. E na lição de hoje nós comentaremos este quarto sinal que foi deixado pelo apóstolo João sob a inspiração do Espírito Santo para o nosso conhecimento e compreensão, para entendermos que o Cristo que veio verdadeiramente era o Deus encarnado, era o Deus todo-poderoso. Então é neste sinal, quarto sinal que nós estamos estudando. Nós estamos o primeiro sinal, que foi a transformação da água em vinho, que ficou ali praticamente restrita aos seus discípulos e familiares. Depois tivemos outro sinal, que foi o sinal, o primeiro no caso, foi o do transformação de água em vinho. Depois vimos o segundo sinal, que foi a cura do filho de um oficial. E o terceiro sinal que nós estudamos na aula passada, que foi sobre a cura, ou seja, do paralítico de Betesda, que ficava ali naquele tanque clamando, esperando que um dia alguém o lançasse sobre as águas, quando as águas fossem movimentadas. Então observe que o primeiro sinal foi restrito aos seus discípulos. O segundo já começou a ter uma expansão um pouco maior. Por quê? Porque já abrangiu outras pessoas. Um oficial, a Bíblia não relata, mas certamente era um gentil também, que foi alcançado pelo poder de Deus, e depois o sinal ali manifestado na frente dos judeus e de tantos enfermos que estavam ali aguardando ansiosamente a sua cura. E agora nós estamos diante do quarto sinal, que é a multiplicação dos pães. E este sinal vai ser um sinal miraculoso com relação à quantidade de pessoas que vão ser beneficiadas através desse sinal. Por quê? Porque a Bíblia relata que 5.000 homens foram alimentados, fora as mulheres e crianças. Imagine quantas pessoas não foram alcançadas por este sinal, ou seja, o ministério de Cristo, que o autor nos remete a mostrar essa segunda fase do ministério. Ele divide o ministério de Cristo em 3 fases. A primeira fase é em Judeia, mas só que em João 7:1, capítulo 7, versículo 1, mostra que Jesus já não queria andar pela Judéia porque os judeus procuravam motivo para matá-lo. E agora ele está relatando a segunda fase do ministério de Jesus, que acontece na Galileia. E a terceira e última fase, que é o tempo final de Cristo na terra, também foi na Judéia. Mas agora nós estamos falando da segunda fase do ministério de Cristo, que é esta fase que é chamada na Galileia dos gentios. Isso vai indicar, meu irmão, para mostrar esse ministério de Cristo. João faz essa diferenciação, enquanto Cristo está na Judéia e Cristo está na Galileia. O apóstolo João nos mostra, nos remete a isso para compreendermos o local, para nos situarmos geograficamente, para entendermos o ministério de Cristo. Enquanto os outros evangelhos falam apenas praticamente de 1 ano do ministério de Cristo e do seu tempo final aqui na terra, João não. João fala do ministério de Cristo desde seu início. Ele cita alguns desses sinais que nós já estudamos, que esses sinais tinham como objetivo mostrar a divindade de Cristo, e ele escreve isso para que viéssemos a entender. Por isso ele abre esse parêntese sobre esse ministério de Cristo acontecendo lá na Judéia. Agora, na Judéia não, na Galileia, né? Na Galileia, porque ele fala também da Judéia, assim como os outros evangelistas. Então é na Galileia. Agora, por que era chamada a Galileia dos gentios? Porque o autor coloca esse tópico como Galileia dos gentios. Por quê, meu irmão? Porque era uma região que estava localizada ao norte, ao norte para o lado oeste de Israel, e foi uma região que foi habitada, meu irmão, por muitas pessoas de outras nações. Ou seja, quando os assírios dominam Israel,
eles levam para habitar naquelas regiões ali várias pessoas de outras nações, tais como egípcios, fenícios, árabes, grego. Então essa Galileia, ela passa a ser considerada uma região predominantemente como uma região gentia, uma região pagã. Por isso ela é chamada de a Galileia dos gentios ou Galileia das nações. E é isso que fala o profeta Isaías, em Isaías capítulo 9, versículo 1, ele fala isso. Ele chama Galileia dos gentios. Observe só, então nós estamos falando do contexto histórico dessa evolução da região chamada Galileia, que quando foi distribuída as terras às tribos de Israel, essa região era parte da tribo de Zebulon e de Naftali. Era as tribos que herdou essa região. E o contexto histórico vai mostrando que os assírios, quando dominam Israel, vencem Israel, muitas nações passam a habitar aquela região. E nos dias de Jesus, como era essa Galileia? Era ainda predominantemente gentílica? Era, meu irmão. E Herodes, quando começa o seu governo, ele anexa Galileia às suas terras. Mas isso não elimina, meu irmão, a miscigenação que já havia sido implantada em Galileia, ou seja, na Galileia. E muitos judeus, sim, passaram a habitar aquelas regiões, mas a região já era muito influenciada pelos impérios que a dominaram ao longo dos séculos. Império grego e romano, que estava na atualidade da época de Cristo, eram os romanos que estavam habitando. E Flávio José, um historiador que viveu aquela época ali, ele fala que a Galileia existia aproximadamente 240 cidades. E dentre as mais importantes está Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades, que era a capital da Galileia. A capital da Galileia se chamava Tiberíades ou Tiberiade, como você assim desejar. Então, por sua histórica heterogeneidade, a palavra certa é heterogeneidade, e por ter uma cultura bastante influenciada por gregos e romanos, esse termo Galileu ou Galileia do Gentio passou a ter um termo pejorativo. E não é à toa que Jesus é chamado Galileu. É por isso, porque tem uma conotação pejorativa. Mas é justamente nessa Galileia, neste lugar, que é efetuado o quarto milagre, o quarto sinal, como o autor da lição coloca. Por quê? Porque estamos na segunda fase do ministério de Cristo. É as obras operadas por Cristo na Galileia. E era um atrativo para as multidões esse milagre. Por que foi um atrativo para a multidão? Como o autor fala, um atrativo para as multidões. Observe que o autor, quando vai começar esse tópico, ele vai falar que o milagre, o sinal, vamos falar assim, jamais pode ser visto como um fim em si mesmo, porque os sinais, meu irmão, eles são atrativos para aqueles que estão ao longe, percebam a manifestação do poder de Deus. Por isso a palavra de Deus nos fala: aquele que crê em mim, obras maiores fará, porque isso é para glorificar ao Filho, ou seja, a glorificação de Deus acontece sim através dos sinais, mas isso não é um meio, um fim em si mesmo. Porque os sinais são apenas um atrativo para atrair as pessoas para Cristo. Porque o que salva uma pessoa, um ímpio, um pecador, não é o milagre que é efetuado, mas a sua fé em Cristo Jesus. Mas os sinais eram esse atrativo. E as pessoas estavam caminhando com Cristo. E estavam com Cristo. Imagine só, uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, estavam ali para ouvir, para verem. Certamente muitos queriam sim, estavam atrás de Cristo pelo que ele fazia, mas muitos ali estavam ouvindo a palavra de Deus. E isso tinha um propósito revelacional, como o autor da lição fala. Era revelar que Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus,
tinha um propósito, meu irmão. Era a revelação do Deus encarnado à humanidade. Nós já falamos sobre isso, que os sinais é para remeter a isso, para mostrar a divindade de Cristo. Então, meu irmão, Cristo está ali com aquela multidão de pessoas aos seus pés. Ele chama um dos seus discípulos, chamado Filipe, e fala: Filipe, como havemos de, é como que Cristo está dizendo, como havemos de alimentar esta multidão? Aí Jesus fala: onde compraremos pão para estes comerem? Mas só que a palavra de Deus já fala que Cristo falava isso para ele, para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Mas ele joga a pergunta para Filipe: Filipe, o que vamos fazer? E Filipe olha, é muita gente. Ele não sabia quem estava do seu lado, era Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Mas Cristo já tinha curado pessoas, já tinha visto. Curado o enfermo, curado o paralítico, curado o filho, transformado água em vinho. Mas fazer algo surgir do nada. E Filipe, é complicado, Senhor. Nem se a gente tivesse 200 dinheiro dava para alimentar essa multidão toda. Filipe estava dizendo, nem o salário de 10 meses de trabalho daria para alimentar essa multidão toda. Requer muito dinheiro, requer uma logística. Porque nós estamos afastados da cidade, temos que ir lá comprar, mas certamente em um único lugar não vai ter tanto alimento para tantas pessoas. Tinha que ser algo encomendado. Não tem como encomendar, Senhor. Se formos hoje encomendar, vamos conjecturar, encomendar vai ser só para mais tarde. Porque a produção tem que ser feita de maneira mais avantajada. E não apenas naquele pouquinho que eles vendem todo dia. Mas Jesus já sabia, meu irmão, o que haveria de fazer. E é nesse inteirinho de tempo que vem André. Jesus, tem esse menininho aqui, ó. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele só tem isso. Eis aqui este rapaz. Talvez André também pensasse. Isso também é insignificante. Ele só tem 5 pães. Como é que eu vou dar 5 pães para 5.000 homens, fora mulheres e homens? Fora crianças e mulheres. Não tem como. Mas o milagre aconteceu, meu irmão, com aquilo que tinha-se em mãos. O nome do rapaz não é nem citado, mas foi através desse rapaz que o milagre aconteceu. Observe que antes Cristo, quando indaga Filipe sobre como alimentar essa tão grande multidão, a Bíblia fala que Jesus já sabia o que havia de fazer. Ou seja, o milagre, meu irmão, ele iria acontecer independente daquele menino estar ali com 5 pães e 2 peixinhos. Se não tivesse nenhum pão, nenhum peixinho, o milagre aconteceria. Mas como o menino se posicionou-se, se apresentou-se para mostrar que tinha alguma coisa em mãos para oferecer. E Cristo não rejeita, meu irmão. Às vezes o milagre para acontecer na nossa vida requer sim um passo nosso em direção a Cristo. Cristo já sabe o que tem que fazer. Ele não precisava daquilo, mas a pessoa se predispôs, se voluntariou, ou seja, ele era um discípulo, era um seguidor de Cristo, se dobrou-se a Cristo para mostrar que tinha algo, e aquele pouquinho talvez servisse para ajudar. E foi naquele pouquinho, que às vezes nas nossas mãos é pouco, mas quando entregamos aquele que pode fazer, aquele que é o dono de todo o poder, o milagre acontece de forma miraculosa. E Cristo pega aquele pão, aqueles pães, aqueles peixes, agradece ao Pai Eterno e o reparte e manda distribuir às multidão. Imagine só, meu irmão, que milagre tremendo.
Vai tirando um pão, André tira um pão, Felipe outro, João, Pedro, Mateus, e não tá acabando, só tinha 5 e o pão vai multiplicando, e as pessoas vão pegando, vão comendo pão e peixe, pão com peixe é bom, não sei se vocês já comeram, é muito bom comer pão com peixe e um cafezinho, não sei se o irmão gosta, mas gosto bastante de um pão com peixe, é muito gostoso, com um cafezinho fica melhor ainda, mas o importante é que o milagre naquela época aconteceu, a multidão se saciou, comeram, se fartaram e ainda sobejou pão. E não é por acaso que sobejou 12 cestos de pães, para mostrar que Cristo supre a necessidade de todo mundo e ainda sobra 12 cestos. Ou seja, 12 não é por acaso. É uma representação para mostrar que para cada tribo de Israel, Cristo tem o necessário. Cristo tem sempre o melhor e nunca há de faltar, porque aquele que confia em Cristo, meu irmão, ele não passa por apertos. O justo, meu irmão, ele não mendiga o pão. E esse milagre mostra que Cristo é o que supre a necessidade, além de suprir sobeja. Mas o que sobeja, ele diz, jogue fora, dê para os porcos, não. É para dar para quem está precisando ainda. É para dar para aquele necessitado. Meu irmão, nós sempre podemos estar ajudando alguém. E mais ainda hoje, que hoje tem o Pix, tem as doações que nós podemos fazer, muitas vezes tem um irmão do nosso lado e não estendemos a mão, passando necessidade, está sobejando na sua casa, está sobrando. Talvez os 20 reais que está sobrando para você seja tão pouco, mas para quem não tem nada, meu irmão, 20 reais dá para comprar 1 quilo de arroz, dá para comprar 1 quilo de feijão e uma bandeja de ovo. E aquela pessoa vai conseguir comer pelo menos ali 5, 10 dias. Mas, meu irmão, muitas vezes não estendemos a mão. E o Espírito Santo de Deus impulsiona-me a falar para você hoje. Olhe ao seu redor e veja o seu próximo, porque o seu próximo é todo aquele que está ao seu alcance, que você está vendo, que está passando necessidade, mas você está fazendo muros, está juntando em celeiros como um tolo. Como Cristo falou, aquele me juntou em vasto celeiro. O celeiro não dele, que ele construiu outro, ajudou tanto celeiro e disse: agora eu tenho comida para beber, me fartar e me regalar a vida toda. E Cristo fala e diz: tolo, louco, não sabe que hoje eles vão pedir a tua alma e tudo que tu se ajuntou vai ficar para outro. Haja, minha irmã, quanto há tempo. Haja, meu irmão, enquanto você pode fazer. Ajude as pessoas que estão ao seu redor. Pratique o amor fraternal. Seja crente não só de palavras, mas de atitudes. Estenda a mão ao necessitado, ao faminto, ao enfermo, àquele que está pedindo um prato de comida e você rejeita. Seja crente, não para honrar a Deus apenas de boca e de lábios, mas que honre a Deus de coração, que seu coração esteja próximo a Cristo. Amém? Então, fechando esse parêntese sobre este tema, vamos para o último tópico da lição, que fala sobre uma compreensão imperfeita. Por que uma compreensão imperfeita? Porque Cristo realiza o milagre e aquelas pessoas verdadeiramente entendem que este é o profeta que haveria de vir ao mundo. Este é o profeta que haveria de vir ao mundo. Aí sabe o que eles querem fazer? Querem pegar Cristo e fazê-lo rei. Eles querem fazer Cristo rei porque ele não tinha uma compreensão a respeito do ministério de Cristo. Queriam implantar o reino neste mundo e Cristo fala: o meu reino é neste mundo. E até quando Cristo vai ascender aos céus depois de ressuscitado, os discípulos estão preocupados ainda com a restauração do reino de Israel. Cristo fala: não se preocupe com isto.
Fica lá em Jerusalém para ser revestido de poder. Vocês têm que ser minha testemunha em Jerusalém, em Judéia, em toda a Judéia, e em Samaria, até os confins do mundo. Em todos os lugares vocês têm que ser testemunha, falar do amor de Deus. Não se preocupe com a restauração de Israel. Mas o povo na época estava querendo isso, meu irmão. Queriam sair do jugo político. Ou seja, queria que alguém viesse para os livrar do jugo dos impostos colocados sobre as suas cargas através do Império Romano. Eles não compreenderam isso, não entenderam. E a Bíblia fala que Cristo sai do meio deles sozinho, vai para o monte. Porque eles ainda não compreendiam, não entendiam, queriam um rei. Mas um rei que reinasse nesta terra. Mas tudo que é desta terra é passageiro, é transitório. Mas o reino de Cristo não, ele é eterno. E ele há de vir, meu irmão, instaurar o seu reino nesta terra. E será um reino de justiça, de paz, de equidade, de bonança. Isso nós falamos exaustivamente na última lição da lição do trimestre do ano passado. Os irmãos podem conferir sobre a escatologia bíblica. Quem perdeu, dá tempo ainda, porque está tudo no canal. Tem uma playlist exclusivamente para cada trimestre. Então eles não tinham uma compreensão perfeita do que Cristo veio fazer, quem era Cristo e para quê. Se nem os discípulos tinham, mesmo depois de Cristo ressurreto, imagina esse povo, meu irmão. Então, meus amados irmãos, que nós possamos compreender e entender, meu irmão, que os sinais realizados por Cristo, eles não são um fim em si mesmo, mas são atrativos para que as pessoas se atentem às palavras do Evangelho, às palavras que geram vida, porque a palavra de Deus é a palavra que transforma o ser humano. E Cristo, quando faz a multiplicação dos peixes, ele verdadeiramente agora está escancarando o seu ministério aqui na terra para mostrar que todo o poder foi lhe dado como Deus encarnado, como Filho de Deus, aquele que veio para libertar o homem, o cativo de seu cativeiro, para dar liberdade. Essa liberdade alcança a todo aquele que quer servir a Cristo e fazer a sua vontade. E assim, meus irmãos, nós estamos encerrando esta lição de número 7 das lições bíblicas jovens, que tem como título o quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixes. Não se esqueça que na descrição desse vídeo nós temos um link que dá acesso a um teste online. Teste este fácil, rápido e simples. Não deixe de fazer nem de compartilhar. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.